Convido os amados irmãos e amigos a abrirem a sua Bíblia juntamente comigo para o livro de Gênesis, capítulo 6, e nós faremos a leitura apenas de um versículo. Gênesis 6 e versículo 9. Nós vamos encontrar aqui um registro fenomenal a respeito de um pai que fez toda a diferença na vida dos filhos. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Meu Pai e meu Deus que estás nos céus neste momento, quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua Palavra e ao mesmo tempo, Pai, nos dá a compreensão da mesma para que possamos, ao entendê-la, colocarmos em prática. Também sabemos, Deus, que sem o Teu auxílio não somos capazes de Te honrar, de Te glorificar, de no dia a dia colocarmos em prática o que o Senhor tem revelado para nós em Tua Palavra. Em especial nós que somos pais, nos ajuda, Deus, a criar os nossos filhos, a educá-los, entendendo que os nossos filhos são em potencial também Teus filhos. Então nos ajuda nesta tarefa que não é fácil. Ao mesmo tempo, peço também por nossos filhos que o Senhor nos ajude, dando a eles toda a compreensão, entendimento de que tem em seu pai o referencial de educação, assim também como a sua mãe, mas em especial hoje a figura paterna. Então ajuda nossos filhos, Deus, a compreender toda essa tarefa que o Senhor tem confiado a nós, entendendo que mesmo nos esforçando e nos esmerando, ainda iremos falhar por conta das afeições e o nosso intelecto e todo o nosso ser afetado pela queda por conta do pecado. Então nos ajuda a lidar com tudo isso. Esta é a minha oração, em nome do Filho de Jesus. Amém. Qual a maior herança, qual a maior construção que um pai pode realizar durante a vida, pensando-se a ir em algo que perdure para os filhos? Então, qual a maior construção ou qual a maior herança que o pai pode construir para o seu filho? E esta construção, esta herança, ela pode se dar ao longo da vida, por meio de exemplos que marcam a formação do filho. O primeiro exemplo que eu quero trazer nessa noite como a construção de uma herança que podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de justiça. Nós vamos encontrar no versículo 9 a primeira referência que tipo de pai foi Noé. Nós vamos encontrar que Noé foi um homem justo. E aqui é o primeiro ponto referencial que tipo de pai foi Noé para os seus 3 filhos, que ele gerou, Sem, Cã e Jafé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Que tipo de homem quero ser para meu filho? Essa é a pergunta que deve martelar em nossa mente, que somos pais. Que tipo de homem quero ser para o meu filho? O meu comportamento moral muito provavelmente formará o tipo de homem que ele será no futuro. Por que eu uso a palavra provavelmente? Porque não é definitivo. Cada ser humano, ele um dia decidirá o que ele quer ser da vida. Inclusive Provérbios 6:22, nós vamos encontrar que ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A palavra desviar não significa que ele jamais abandonará. Na verdade, a palavra desviar ali é para esquecimento, certo? A palavra desviar, utilizada ali no texto, traduzida para a nossa língua, a ideia de esquecimento, ou seja,
por mais que ele não siga os ensinos do pai, o conselho dos pais, e ele trilhe os seus próprios caminhos e tome as suas próprias decisões, muitas vezes contrária à educação que teve, uma coisa é certa: ele jamais esquecerá esses ensinamentos. Noé, como pai, se conservou justo em meio a uma sociedade completamente corrupta. Noé viveu em uma sociedade não diferente da nossa. A sociedade que Noé estava inserida era uma sociedade completamente pervertida, corrupta, uma sociedade hostil, uma sociedade que o pecado chegou a um nível tão alarmante, que Deus não suportou, ao ponto de destruir toda aquela sociedade. Então, os dias que nós vivemos hoje, eu diria que é um pouquinho melhor do que a geração de Noé, porque aí não chegou o limite da paciência de Deus. Chegará a esse ponto, e quando chegar a esse ponto, o resultado é o final e a aniquilação total da perversidade no mundo. Então Noé viveu numa sociedade completamente pervertida. O verso 11 do capítulo 6, nós encontramos a seguinte informação: a terra estava corrompida e cheia de violência. Olha só o que diz o verso 2. Nós vamos encontrar aqui uma afirmação de que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha só o que diz aí no verso 5. Nós vamos encontrar a informação: ainda que a maldade do homem se havia multiplicado, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha, essas informações são contundentes, são informações impactantes, para dizer que a sociedade que Noé viveu era uma sociedade completamente perdida, uma sociedade aquém do conhecimento de Deus, uma sociedade que estava completamente corrompida, cheia de violência, uma sociedade em que a terra estava completamente corrompida e todos os seus habitantes ali, seus conterrâneos, eles viviam num contínuo exercício da maldade, porque o desígnio do seu coração era completamente corrompido. Este homem chamado Noé estava inserido em uma sociedade desesperadamente depravada, completamente corrompida, moralmente desvirtuada. Este homem também foi pai, e imagina que este homem que foi pai e também foi esposo, este homem foi um pai, o melhor pai que existiu naquela sociedade. Foi o melhor pai para os seus filhos, não porque Noé construiu um grande império, não porque Noé construiu grandes construções da infraestrutura, imóveis, nada disso. Noé era um pobre, era um dos homens pobres daquela sociedade, mas Noé, ele fez toda a diferença em uma sociedade completamente desvirtuada. Este homem foi pai, e imagina um pai que quer o melhor para seus filhos, e ele se encontra em uma sociedade na qual toda a sua infraestrutura está completamente comprometida em sua moralidade, e isso em todas as repartições: a educação, a saúde, a segurança, o meio ambiente, a política e a vida familiar e religiosa. Quando nós trazemos todo esse entendimento da sociedade caída de Noé, a pergunta que nós fazemos é diferente da nossa sociedade? Não é diferente da nossa sociedade. Eu diria que a diferença está no grau ainda do pecado, que não chegou ao limite da paciência de Deus. Porque na hora que chegar, Deus vai eliminar essa sociedade perversa, como ele eliminou a sociedade na época de Noé e Sodoma e Gomorra. Ainda nossa sociedade vive um grau de violência menor do que a sociedade de Noé. Mas diante dessa sociedade, Noé, em um momento ele disse para os seus filhos: meu filho, é difícil ser um exemplo. Meu filho não tem como ser alguém justo. Meu filho não tem como ser alguém honesto. Meu filho não tem como ser. Não tem como viver com integridade numa sociedade dessa. Noé, ele não tinha essa concepção.
Noé foi encontrado diante de Deus um homem justo, em uma sociedade cheia de violência, assassinatos, roubos, furtos, mentira, enganos, traições, adultérios, violência familiar e tantas outras formas de hostilidade. Mesmo assim, Noé é apresentado como o único que foi encontrado por Deus como justo. Inclusive o texto de Hebreus 11:7 vai falar exatamente disso. Hebreus 11:7 e 2 Pedro 2:5 vai dizer que a justiça neste homem, encontrado por Deus, era uma referência ao temor e à piedade vivenciada na presença de Deus. Esse modo de vida foi classificado como andar com Deus, ou seja, relacionamento entre Deus e Noé, e entre Noé e Deus, intimidade recíproca entre o Senhor e o céu. Andar com Deus é isso, é viver uma vida de justiça. Andar com Deus não é ser alguém perfeito, andar com Deus não é ser alguém que não comete erros. Isso aqui não é uma justificativa para errarmos, não é uma justificativa para cometermos falhas. Não, porque Noé também errou, e errou tão feio em dado momento, que ele condenou o neto quando deveria condenar o filho. Quando Noé se embriagou e foi encontrado completamente desnudo dentro do seu quarto, e o filho mais jovem viu ele completamente desnudo, falou para os outros irmãos, e aí isso se constituiu uma desonra para o pai. O filho falando mal do próprio pai, o filho desonrando o próprio pai, e não era para os de fora, era para os irmãos dele mesmo. E isso foi uma desonra para Noé. O que era que o filho deveria ter feito com Noé quando encontrou ele completamente naquela situação? Deveria ter coberto o seu corpo, como os dois irmãos fez, mas saiu falando mal do pai. E Noé, enfurecido com a situação, promulga uma sentença de juízo, e em vez de condenar Cã, condena o seu filho, o seu neto Canaã, em um erro gravíssimo. Mas ainda assim, Noé foi encontrado justo diante de Deus. Esse, amados irmãos e amigos, é a primeira construção que nós podemos deixar para os nossos filhos de justiça. É muito gostoso você falar com propriedade sobre a maneira como você vive e se relaciona com Deus para pessoas que convivem com você. Uma coisa é você mostrar integridade para o vizinho, uma coisa é você falar do que você é para o seu amigo na escola, na faculdade. Outra coisa é você ter dentro de casa esposa, filhos e netos e parentes que testemunham que tipo de homem você é. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Pregar para uma igreja lotada é muito fácil. Uma coisa é você pregar para o seu filho. Outra coisa é você testemunhar para o seu filho, porque ele sabe os seus erros, ele conhece as suas falhas, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe que tipo de homem você é. E ao pregar para seus familiares, para os próximos de você, se não há autoridade para fazer isso, você será completamente desmoralizado. Então, quando se vive uma vida de integridade, e isso é testemunhado por aqueles que convivem com você, o seu testemunho é forte e poderoso, porque eles olham nos seus olhos e ele diz: meu pai é assim mesmo. E esse é um testemunho que enobrece que tipo de pessoa você é. Essa é a primeira construção: ser um homem justo. E justiça diz respeito à piedade de um andar com Deus. A segunda construção que eu trago aqui é a construção de integridade. Gênesis 6:9 vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro. Quando nós falamos de exemplo, logo vem em nossa mente que ninguém pode ser perfeito. Logo, não sendo perfeito, ninguém pode ser exemplo. Eu tenho até ouvido testemunho de pessoas que dizem: pastor, nós não podemos corrigir quem está errado, nós não podemos corrigir quem está em falha, porque nós também falhamos. E aí, pastor,
atingindo agora outras pessoas no momento presente. Esse pensamento é um pensamento completamente contrário ao que a Bíblia ensina. É um pensamento contrário ao que as Escrituras nos ensinam. Porque exemplo não significa perfeição. E, portanto, o nosso exemplo não serve, muitos acham, para os demais, porque também somos falhos. Na verdade, ser exemplo, de fato, é algo que muitos não almejam. Até mesmo seria preferível nem ser notado. Muitos de nós gostaríamos que fôssemos até invisíveis, para que as pessoas não percebessem que nós falhamos, que as nossas falhas ficassem encobertas. Muitos de nós preferimos isso, nem ser notado. Assim, os erros também não seriam vistos. Ser exemplo não significa ser perfeito. Noé foi um exemplo que fez monumentalmente, fez uma diferença gigantesca para os seus filhos. Estava inserido em uma sociedade completamente depravada, isso em todos os sentidos da palavra. Mesmo assim foi diferente, e a sua diferença fez toda a diferença. O verso 9 de Gênesis 6 diz que, além de ser justo, ele também era íntegro. A ideia aqui de integridade não diz respeito à ausência de pecado. Quando falamos de integridade, a ideia não é de ausência de pecado. Noé foi um pai imperfeito. Noé foi um pai imperfeito, cheio de falhas e de erros. No entanto, a integridade encontrada em Noé não era a ausência de falhas, mas o fato de não haver quem o acusasse de alguma falha moral. Não havia acusação contra Noé no que diz respeito à sua moralidade. Do ponto de vista humano, Noé era irrepreensível. Aí a pergunta que eu faço é: mas Noé, ele tomou um porre de vinho, Noé tomou um porre de vinho, ficou bêbado, tirou a roupa, não sabia o que estava fazendo dentro de casa, completamente desnorteado. E aí como é que você diz, pastor Ricardo, que Noé era um homem irrepreensível, se ele cometeu uma falha gritante dessa, depois aí promulgou uma sentença de maldição que deveria ser para o filho e foi para o neto por conta da embriaguez? Como é que o senhor diz isso? Porque essa falha não era uma falha moral. Não era uma falha moral que comprometia a integridade daquele homem. E diante disso, Noé era encontrado, mesmo com suas falhas, íntegro diante de Deus. Irmãos, muitas vezes um ladrão ele é íntegro e um crente não é. Muitas vezes um assassino é íntegro e um crente não é. Muitas vezes um mentiroso é íntegro e um crente não é. Eu explico. Porque a integridade diz respeito àquilo que você diz e àquilo que você faz. É isso que é integridade, trocando em miúdos. Integridade diz respeito àquilo que você proclama, aquilo que você fala, e diz respeito ao que você pratica de acordo com isso. Então vamos pensar aqui no mentiroso. O cara mente que cai de costa, como diz a minha mãe, mente que cai de costa. E o camarada ele diz: eu gosto de mentir mesmo, acredite em mim se quiser. Não estou vendo ninguém para acreditar, porque eu gosto disso. E ele faz exatamente o que ele gosta de fazer, e ele diz para todo mundo. Esse homem é íntegro? Muito íntegro. Porque ele está dizendo e fazendo exatamente o que ele acredita. Um ladrão. Outro dia eu estava vendo um vídeo, minha filha estava me mostrando os vídeos mais engraçados de ladrões. E o cara dizendo para o policial: olha, vocês deveriam agradecer a mim. Vocês deveriam agradecer a mim, porque eu roubo e eu considero isso até como trabalho. Olha, se não fosse o meu trabalho, ele dizendo, não havia policiais, não tinha juiz, não tinha advogado, nem você que estava aqui me entrevistando, camarada. Esse camarada, ele é íntegro ou não é? Demais. Deveríamos bater palma de pé para esse camarada. Não porque aprovamos o erro dele, mas pela integridade dele de viver de acordo com o que ele disse. Agora vamos pensar no crente. Vamos pensar no pai de família, que diz para o filho que devemos ser homens de oração, mas os filhos nunca vê esse camarada orando. Vamos aqui pensar no pai que diz para os filhos que eles devem ler a Bíblia, mas ele não entende nada de Bíblia, ele não lê Bíblia, a Bíblia é um depósito de poeira em sua casa. Esse crente é íntegro?
É não. Vamos pensar no crente que ele diz o seguinte: devemos pedir a Deus para colocar no nosso país um governo que seja, que venha nos promover paz, que venha nos promover tranquilidade para a família, um governo que tenha os princípios cristãos. E aí nas eleições eu voto em comunistas, nas eleições eu voto em ateus, nas eleições eu voto em pessoas que escondem princípios bíblicos. Esse crente é íntegro? É não. Então, não é à toa que Jesus Cristo, ele bateu palmas aqui, parafraseando, para o ladrão que roubou o seu patrão. Uma das parábolas de Jesus é essa: o ladrão lá, o cego, roubou o seu patrão, e depois que roubou, o patrão fez uma auditoria e descobriu que o servo havia roubado os seus bens. O que era que o patrão ia fazer com aquele servo? Demiti-lo, se não matá-lo. Quando o servo descobriu que o patrão já sabia do roubo, o que foi que o servo fez? Ele foi na casa de todo mundo que o patrão dele devia, porque ele era responsável pelas contas do patrão. Ele dizia para o camarada: ó, quanto é que você deve para o patrão? Eu devo, vamos pensar aqui, em 100 reais. Devo 100 reais. Pronto, está perdoado 80 reais, só deve 20. Foi na casa do outro: quanto você deve ao meu patrão? Vamos imaginar aqui uma cifra de 1.000 reais. Devo 1.000, pronto, você só vai pagar 500. E aí, o pior aconteceu. O camarada foi despedido. Quem recebeu esse camarada em sua casa? A Bíblia diz que quem recebeu esse ladrão em sua casa foi aqueles a quem esse ladrão havia perdoado metade da dívida. Aí Jesus Cristo bate palma para o ladrão. Ele diz: olha só, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais inteligentes. Os filhos das trevas são mais habilidosos. Os filhos das trevas, eles agem mais, são mais criativos. Jesus bateu palma para o ladrão. Rapaz, esse teu Jesus aí, pastor Ricardo, realmente é um maluco mesmo. Não, porque o que Jesus estava engrandecendo era a habilidade criativa do ladrão, e não estava enaltecendo o erro do ladrão, o pecado do ladrão, mas a criatividade, a habilidade, a inteligência daquele camarada. E a minha pergunta que eu faço para aquele sujeito, relacionado a esse sujeito, é o seguinte: ele era íntegro demais. E aqueles que Jesus diz que eles são inferiores aos ladrões? Olha, os ladrões aí, os filhos das trevas, são mais hábeis do que os filhos da luz. Um filho da luz que não é hábil e vive em desacordo com o que ele diz, isso é integridade? Não. Então, irmãos, nada melhor do que a gente viver com a família e a família ser testemunha da integridade que você é para com Deus. Eles olham para você como pai, olham para você como mãe, olham para você como filho, e eles realmente, meu pai, ele prega o que ele está vivendo, ele vive o que está falando. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Noé foi esse tipo de homem íntegro, e integridade não é ausência de pecado. Noé foi um homem falho, um pai imperfeito, cheio de erros. No entanto, a integridade encontrada em Noé não era a ausência de falhas, mas o fato de não haver quem o acusasse de falha moral, do ponto de vista humano. Noé era um homem justo, mas dentro de casa diferente, o seu filho sabe quem você é, papai. A sua mulher sabe quem você é. E não adianta a gente mascarar as coisas, porque eles sabem quem nós somos. E eles sabem se você é capaz de ser o que você é ou não. E isso deixa a gente muito tranquilo. Nossa, como deixa um pai tranquilo. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, numa terceira construção, que além de construirmos uma vida de justiça, de integridade para os nossos filhos, que é a maior herança que nós podemos deixar, a terceira construção, além dessas duas, que eu quero concluir com ela, é de que um dos grandes exemplos que nós podemos construir para o filho é de andar com Deus. O versículo 9 do capítulo 6 diz que Noé andava com Deus. Essa é a terceira construção, um homem que andava com Deus. O versículo 22 no capítulo 6 de Gênesis declara: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenou. Andar com Deus
é sempre estar em consonância com a vontade revelada dele. Eu vou repetir para que vocês entendam, para que nós entendamos. O que é andar com Deus, pastor? De acordo com Gênesis 6:24, que diz que Noé andava com Deus e fez tudo consoante o que Deus lhe ordenava. Andar com Deus é exatamente isso. Andar com Deus é sempre estar em consonância com a vontade revelada dele. Quando nós fazemos o contrário, isso não é andar com Deus. Quando fazemos o contrário, estamos fazendo aquilo que eu tenho pregado nos últimos domingos. Fazendo o contrário do que a palavra de Deus revelada para nós nos diz, fazendo o contrário, é viver a imagem e semelhança do diabo. Todos que vivem em desacordo com a palavra de Deus, ele vive de acordo com a imagem e semelhança do diabo. O diabo é o pai de toda iniquidade. O diabo é o pai de toda rebeldia, é o pai de toda revolta, é o pai de toda insubordinação. E quando os religiosos da época de Jesus tentaram calar Jesus e tentaram intimidá-lo e peitar ele, Jesus falou o seguinte: olha, vocês podem ter como pai o diabo, não Abraão, porque vocês estão fazendo aquilo que Abraão não mandou. Então vocês devem ter como pai o diabo e não Abraão. Todos os crentes nesta terra que diz que serve a Deus, mas anda em desacordo com a palavra dele, está vivendo de acordo com a imagem e semelhança do diabo e não de Deus. Pastor, isso é duro. É, porque Efésios 4:12 diz isso. Efésios 4:12 diz que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus para chegarmos à perfeita varonilidade do Filho dele. E eu quero ler essa passagem para me encerrar com ela, para mostrar como nós devemos viver para sermos a imagem e semelhança de Deus. Efésios 4 e o versículo 12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Noé foi esse homem. Noé, ele viveu a perfeita varonilidade da imagem de Cristo. Nós, como pais, o que nós podemos deixar para os nossos filhos? A maior construção que podemos deixar é construir uma vida de justiça, uma vida de integridade e uma vida de andar com Deus. É a maior construção. Entenda de que a maior construção que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma construção que perdura por toda a eternidade. Essa construção diz respeito à justiça, à integridade e o andar com Deus. Isso não implica imperfeição, mas implica estar em consonância, estar em acordo com a vontade revelada de Deus. E não tem ninguém melhor do que os seus filhos, do que a sua esposa, para testemunhar que tipo de homem você é. Não adianta o vizinho dizer que você é gente boa. Não adianta os irmãos da igreja dizer que você é uma pessoa gente boa. Eles não conhecem você tão bem, quanto o seu filho te conhece. Ninguém sabe do testemunho tão impactante, que tipo de homem você é, do que os seus filhos. E você poder sentar e olhar na cara deles, nos olhos dele, e poder ensinar a palavra e poder aconselhá-los sem medo de ser constrangido, sem medo de ser confrontado, porque você está errado. Possamos ser esse tipo de pai para os nossos filhos, homens que estão em consonância com a vontade revelada de Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra esta noite aos nossos corações. Sabemos que somos pais imperfeitos e as nossas falhas muitas vezes trazem grande prejuízo. Mas Deus, se como pais estamos de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, mesmo com tantas imperfeições, assim como Noé, também seremos encontrados justos, íntegros e andando na tua presença. Os nossos filhos serão impactados com isso.
mesmo que não sigam os nossos passos, mesmo que não sigam nossos caminhos, mas jamais esquecerão que tipo de pai você foi e nós fomos para eles. Nos ajuda a viver dessa maneira, Deus. Esta é minha oração no Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.